passarão até no mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. Meu nome ouvirei chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Que música suave há de ser pra mim ouvir. Meu nome Jesus Cristo anunciar. Ó, que gozo vai minha alma lá dos altos céus fluir. Aleluia. Cristo, meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. Meu nome Ouvirei Jesus chamar. Aleluia. Glória a Deus. glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus, esse é o nosso objetivo, né? O objetivo da igreja, ouvir a voz de Jesus, então chamar. Já quero saudar todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, nós estamos então nesta live para fazer o encerramento do nosso estudo bíblico da do quarto trimestre do ano de 2023. Hoje nós estamos então com a 14ª lição. 14ª lição, que tem pelo título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Então, nesta live, nós vamos então estar fazendo o estudo bíblico, a lição de número 14. O nosso estudo bíblico é todas as quarta-feiras, mas hoje nós estamos então encerrando o quarto trimestre de 2023, porque nós estamos com atraso. Então vamos encerrar hoje, nessa sexta-feira abençoada que o nosso Deus nos concedeu. Por isso é motivo de nós então agradecermos o Senhor em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite pelo Senhor ter nos concedido mais essa rica, maravilhosa oportunidade, Senhor, de nós estarmos reunidos aqui, ó Deus, através, Pai, do perfil da igreja, aqui, ó Deus, na rede social Facebook, Pai. Também, meu Deus, vamos estar pelo YouTube e por todas as redes sociais para divulgarmos a Tua palavra. Senhor, obrigado por essa noite. Que o Senhor venha nos abençoar no nosso estudo. O Senhor venha abençoar cada um de nós, nos dando graça, sabedoria e entendimento, para junto, Pai, nós aprendemos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lição de número 14, Missões e a Volta do Senhor Jesus. Nosso texto áureo diz: e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, e testemunha a todas as gente, então virá o fim. Isso está escrito em Mateus 24, versículo de número 14. Nossa verdade prática, a grande comissão, deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Brevemente, não sabemos o dia nem a hora, a igreja de Cristo será
arrebatada. Então, aqui nós encontramos esse texto bíblico, essa leitura bíblica, esse estudo bíblico que vamos falar sobre isso. Então, na nossa verdade prática, está escrito: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Hoje a nossa leitura em classe está no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 24, o versículo de 3 ao versículo 14, que diz assim: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão as coisas em que haverá, dize-me em que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo. E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis guerra de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas essas coisas são apenas o princípio de dores. Então, vós hão de entregar para serdes atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. E surgirão, versículo 10, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e surgirão e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Mas aquele que será enganado é porque não conhece a palavra de Deus, não porque estamos sendo avisados, né? Versículo 12. E se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a toda essa gente, então virá o fim. Então nós vemos aqui que tudo o que nós vimos que está escrito nessa leitura já tem se cumprido. Os princípios de dores. Tudo isso que nós acabamos de ler, dos falsos profetas, do aborrecimento, do amor de muitos esfriará, tudo isso é princípio de dores, tudo isso já tem se cumprido. E agora nós vemos então, no finalzinho da nossa leitura, que fala: e esse evangelho do reino será pregado a todo o mundo, e testemunha a todos a gente, então virá o fim. Então o fim, ele só vem depois do evangelho do reino ser pregado por todo mundo. Então, para nós cumprirmos a volta de Cristo, é necessário a pregação do evangelho. Então tudo está se cumprindo. Hoje o evangelho é fácil de ser pregado, porque hoje nós temos redes sociais, nós temos todos o meio de comunicação muito fácil. Então hoje nós possamos ver que realmente está muito breve a volta do Senhor Jesus, porque os princípios de dores, terremoto, as perseguições, o amor de muitos esfriando, tudo isso é princípio de dores.
Mas agora nós vemos que o Evangelho do Reino, pregado em todo mundo aí, Jesus vem buscar a sua igreja que está sendo preparada sobre a face da terra, né? A nossa lição de hoje, a apresentação da lição, nós temos o objetivo no tópico 1, explicar a dimensão da tarefa missionária até que Jesus então volte. Isso no tópico de número 1. Tópico de número 2, relacionar a volta do Senhor Jesus com a obra missionária. Aqui na nossa introdução, nos diz assim: nesta oportunidade encerraremos esse trimestre relacionado ao trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, que é o quê? A volta do Senhor Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva, que anima a nossa prática missionária, ou seja, tudo isso nós somos animados, motivados com esse motor que é realmente com essa prática da obra missionária. Temos que ser motivados, né? A recompensa são a respeito da influência da vida de Cristo, da vida de Jesus, sempre trouxe o senso da urgência. Vamos voltar à leitura um pouquinho, porque eu quero explicar o que é iminência. Então, a compreensão a respeito da iminência. A iminência é uma qualidade, a iminência é uma condição. Então, a iminência da vinda do Senhor Jesus sempre trouxe o senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para a igreja de tradição pentecostal, as igrejas que acreditam no mover do Espírito Santo, que acredita na descida do Espírito Santo, no trabalhar do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, pregamos urgentemente o Evangelho de Cristo, porque ele pode voltar a qualquer momento. Não sabemos o dia, também não sabemos a hora, né? Alcançando o mundo, aqui no primeiro tópico que nós vamos estudar nessa leitura de hoje, nessa lição de hoje, é alcançando o mundo até a volta de Cristo. Hoje vamos falar sobre a volta de Cristo nesse estudo. É muito interessante, muito bom falarmos sobre a volta de Cristo. No primeiro ponto nós vamos então estar estudando, e este Evangelho do Reino será pregado, o Evangelho do Reino, a salvação, as boas novas. O Evangelho do Reino será pregado. O texto de Mateus 24:14, ele afirma que o fim virá sempre depois, somente depois que o Evangelho do Reino tiver sido pregado por todo mundo, ou seja, é a promessa de Deus. O fim, a volta de Cristo, isso só pode acontecer depois que o Evangelho ter sido anunciado, pregado por todas as nações, para todas as pessoas. Todos precisam ouvir a pregação do Evangelho. Todos precisam ouvir essa notícia boa, a boas novas, que é boas novas de salvação, o Evangelho de Cristo, falar de Jesus. Todas as pessoas precisam de estar realmente avisado sobre a volta de Jesus, então, para Jesus vir, né? O Senhor Jesus, ele pode voltar então a qualquer momento, mas depende da pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura para que Jesus venha.
Então, esse evangelho do reino será pregado. O texto que nós lemos então fala sobre isso. E basicamente esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do quê? De perdão e também da vinda do Senhor Jesus como realidade indispensável, vou voltar à leitura, que diz assim, que o Novo Testamento a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e também da vinda do Senhor Jesus Cristo como realidade, ou seja, algo certo, algo que realmente é real, não é fantasia, não, é algo real sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Como então nós podemos com essa realidade que está disponível através do que? Da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, que nós podemos então obter essa salvação do Senhor Jesus, porque Ele um dia morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, mas também ao terceiro dia ressuscitou. Então, através da morte e da ressurreição do Senhor, como podemos então ver os comentários bíblicos lá na Bíblia Pentecostal. Para quem tem a Bíblia Pentecostal, pode ir lá ver esses comentários de uma maneira então com bastante clareza a respeito da salvação, da ressurreição, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até isso ocorrer, a igreja de Jesus, ela deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, até que então ocorra a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja de Cristo. Então o que é necessário? Que nós pregamos o Evangelho, que nós falamos da volta de Jesus para todas as pessoas. E quando que nós vamos parar? Só depois do arrebatamento da igreja, só depois da vinda de Jesus. Enquanto Jesus não vir, enquanto o Evangelho, enquanto o arrebatamento da igreja não acontecer, a igreja tem que permanecer pregando a palavra de Deus, falando da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, da salvação para todas as pessoas, como Jesus ordenou, dizendo que é para pregar o Evangelho até aos confins da terra, ou seja, todas as nações, todos os povos, todos têm que ouvir a palavra de Deus. A urgência da tarefa, a urgência da pregação do Evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras, ou seja, a palavra de Deus mostra como é necessário, como é urgente que todos tenham o conhecimento da volta do Senhor Jesus. Todos tenham realmente ouvido essa pregação, falando do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. Muitos ainda não entenderam. Tem muitas pessoas, tem muitos religiosos que ainda não sabem disso, que ainda desconhecem o arrebatamento da igreja, ainda não entendeu o que é o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Então, é necessário que todo homem, toda mulher possa ouvir falar sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, possa então entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas almas e esperar a volta de Jesus com o nome escrito lá no céu, no livro da vida, como nos mostra a palavra do Senhor Jesus. Por isso, os discípulos de Cristo, eles são instalados a desenvolver os talentos concedidos por Deus de modo de dar frutos antes da volta do Senhor Jesus. Ou seja, receber o talento
mas não pode esconder, né? Recebeu o talento, não pode enterrar. Esse talento, ele tem que gerar frutos, ou seja, ganhar alma, falar de Jesus para todas as pessoas, para que então isso possa então ser feito antes da volta do Senhor Jesus, de todo o teu conhecimento, ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé, ela vem através de nós ouvirmos e ouvirmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz ainda no nosso estudo desta noite. Então, os discípulos precisam, antes da volta de Jesus, dar fruto com seus talentos que foi recebido do Senhor para pregar a palavra de Deus, ganhar bastante almas para o Senhor Jesus. E nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo da ceifa, ou seja, da vinda do Senhor Jesus, dos obreiros que precisa concluir a obra, mesmo sendo poucos, e da noiva que tem de se ataviar e estar pronta para as bodas do Cordeiro, aguardando o noivo que é Cristo. Ou seja, mesmo sendo poucos obreiros, o próprio Jesus disse: a seara está pronta e poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Então, mesmo sendo poucos obreiros, mesmo sendo poucos que pregam a palavra de Deus, esse evangelho tem que ser pregado para toda criatura, tem que concluir esta grande obra que é levar a mensagem da palavra de Deus, para que a noiva de Cristo ela possa estar pronta, preparada para um encontro com o noivo que é o Senhor Jesus Cristo. A noiva tem que estar pronta. Tópico de número 2, a volta de Jesus entrelada à obra missionária, ou seja, a volta de Jesus ela está entrelada, ou seja, não é que Jesus depende do homem, não. Jesus não depende do homem. Ele quer usar o homem. Então Jesus quer que o missionário, a missionária, ele quer que os obreiros, os pregadores, os cristãos, os novos convertidos de todo possam então levar o conhecimento do povo, está atrelado, está então de uma maneira assim que quando o evangelho ser pregado a todo, Jesus volta a buscar a sua igreja. Por isso que fala então que a volta de Cristo ela está atrelada à obra missionária, que a obra missionária é essa obra de pregação, de levar a mensagem da palavra de Deus, de ganhar almas, preparar a igreja, de fazer que realmente o povo tome conhecimento, ouça o evangelho de Cristo e receba Jesus como o único suficiente Salvador de suas almas, e se prepara então para o grande dia que é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. A relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Bill Graham, de acordo com Mateus 24:14, que diz que Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial, ou seja, onde todos os povos do mundo possam então ouvir a pregação da palavra de Deus, o anúncio da volta de Cristo, para todas as pessoas ter então esse conhecimento maravilhoso que Jesus está para voltar. Nesse sentido, então, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas, dos homens, com todas as suas forças. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós achamos que nós estamos neste mundo
somente para nós ganharmos fama, possuirmos, às vezes, algo material, viver uma vida muito boa sobre a terra, mas esquecemos daquilo que é essencial. Esquecemos de servir a Deus, de obedecer a Deus, de querer que todas as pessoas tomem conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da volta de Jesus. Então é isso que é o objetivo. Inclusive a igreja, ela não pode se desperceber, às vezes ficar infiltrando com as coisas deste mundo, esquecendo do seu papel, que é ganhar almas, que é falar de Jesus. A igreja, se ela puder construir grandes templos, se ela puder fazer realmente tudo isso de uma maneira assim, com muitas coisas bonitas, não é pecado, mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar a palavra de Deus, é granjear almas, é fazer que as pessoas então possam ter vontade, entusiasmo, desejo, amor em servir a Deus. Estar na igreja adorando o Senhor Jesus e recebendo as bênçãos, os milagres, a salvação do Senhor Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. Então a igreja tem que pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho, levar a palavra de Deus, trazer o povo à grande salvação, fazer que o povo ouça a palavra de Deus, essas boas novas, essas boas notícias que é a salvação do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus Cristo. O papel da igreja então é esse, né? Para esse serviço temos o quê? A cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém pereça, porque a vontade do Senhor Jesus tem que ser a nossa vontade. Amar as pessoas, levar a palavra de Deus com esse desejo, que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da volta do Senhor, e que todos venham então receber a salvação do Senhor Jesus. E para isso nós temos a cooperação, nós temos então o Espírito Santo que nos capacita, que nos ajuda, que nos faz que nós então tomamos força, ânimo para levarmos a palavra de Deus com esse ânimo que vem sobre nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos capacita, que faz que realmente nós possamos então ser essa potência de falar de Jesus para todas as pessoas, com muito entusiasmo, com muito amor, para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, para esse serviço nós temos o quê? A cooperação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Por isso, cada cristão deve estar disposto, deve estar à disposição para entender o chamado da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore da vida. Ou seja, todos têm que se colocar à disposição do Senhor, têm que ter esse desejo para ser capacitado pelo Espírito Santo. Não adianta as pessoas ficar falando que, mas eu não tenho esse dom, mas eu não sirvo para isso, não. Todos têm realmente esse poder que não é nosso, mas que vem do Espírito Santo, essa capacidade de ganhar almas, de falar de Jesus para todas as nações, seja no trabalho, na escola, na rua, na igreja, no altar, na porta, seja em qualquer lugar, no hospital, na cadeia, todos podem levar a palavra de Deus e falar de Jesus para todas as pessoas, né? Esse é o fruto do justo, é a árvore da vida. E o que ganha almas, a Bíblia diz, sábio é. O que ganha almas, sábio é.
Aqui não está dizendo que aquele que ganha dinheiro. Aqui não está dizendo que aquele que é famoso. Aqui não está dizendo que aquele que é reconhecido no mundo inteiro, não. Aqui está dizendo assim, o que ganha a alma, sábio é. É sábio aqueles que ganham a alma, né? Muitas vezes a pessoa planeja tantas coisas grandes, mas esquece de fazer o melhor, que é ganhar almas para o Senhor Jesus, ganhar almas para Jesus. Isso está escrito no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Quem ganha almas, sábio é. O ponto 2 fala o chamado para a igreja. O chamado para a igreja. Quando nós falamos o chamado para a igreja, não estamos falando das paredes, estamos falando do templo. Nós estamos falando do povo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus. Então, nós vamos aí entender que aquele que ganha alma é sábio, e vamos entender também o chamado que a igreja tem do nosso Deus para ganhar almas, para levar a palavra de Deus com amor, com alegria, com entusiasmo. Não é por obrigação, é porque alguém obrigou, não. É o prazer, é o entusiasmo de sair de casa em casa, de bairro em bairro, de rua em rua, e aonde estiver, contar o testemunho, o que Deus fez na tua vida, aquele milagre, aquela obra que Deus fez na tua vida. Se você falar assim, mas eu não sei pregar, conta aquele testemunho. O testemunho, aquilo que Deus trabalhou na tua vida, o que Deus operou na tua vida, conta para o povo. Fala para as pessoas. E Deus então vai te abençoar e vai te dar mais bênção. Vai colocar mais obra gloriosa na tua vida para você testificar para as pessoas. Isso é maravilhoso. Quando a pessoa leva a palavra de Deus, nós vamos orar pelo nosso irmão Edmilson Nunes Feitosa. Ele está dizendo, ora por mim, nós vamos orar. No final, aqui, fica conosco até o final, estaremos orando pelo irmão também, irmão Edmilson. Que Deus te abençoe ricamente. E todas as quarta-feiras estamos aqui com essa live, levando a palavra de Deus através do estudo bíblico. Então, ponto 2, o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João pode ser aplicada na igreja atual, ou seja, na igreja de hoje. Vamos entender o que é isso. Vamos entender. O tempo está próximo. O tempo está próximo, realmente. Jesus está para voltar, o tempo está próximo. O evangelho do reino já está sendo pregado em todo o mundo. Pastor Arnaldo, mas ainda falta pessoas para ouvir? Há muitos lugares ainda que o evangelho não chegou. E você pode ajudar. Você pode ajudar através do teu perfil do Facebook, através do teu perfil do Instagram, através do teu perfil do WhatsApp, através do teu perfil de outras redes sociais, você pode falar de Jesus. A tua pregação, a tua mensagem pode estar entrando nessa casa que ainda não ouviu a palavra de Deus. Pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não entregaram sua vida ao Senhor Jesus. Então, o tempo está próximo. Jesus está para voltar. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, fala: e por isso o Senhor Jesus continua a chamar a igreja. O Senhor Jesus continua a chamar a igreja. Tratar-se de um alerta final que precisa ser programado até a volta do Senhor Jesus. Então a igreja, esse é o papel da igreja, falar de Jesus, pregar o amor, o verdadeiro amor, pregar a volta de Cristo, pregar a salvação. Eu fico triste que às vezes a igreja, às vezes, eu não estou dizendo a igreja de uma forma geral, mas estou dizendo em algum determinado lugar, parece que perde o foco. Em vez de falar de Jesus, de ganhar alma,
começa a fazer que a igreja fosse uma indústria, uma firma, fazer que realmente fosse igual lá, que contrata, que manda embora. Não. A igreja tem que ser mais hospital e menos tribunal. A igreja tem que pregar a palavra de Deus, tem que ganhar almas para o Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo tem que ser divulgado de uma maneira gloriosa. Jesus sempre pregou amor, sempre pregou algo que fazia que o povo tivesse então um desejo de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a mensagem. Então, nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos que aonde Jesus estava, arrastava as multidões. O povo tinha prazer, tinha desejo de estar sempre ouvindo a voz do Senhor Jesus. E hoje, Jesus deu essa missão a nós. Nós estamos sendo incumbidos a estar fazendo esse papel. Levar a palavra de Deus, de falar do amor de Jesus, contar tudo que Jesus fez. Falar que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus um dia morreu por nossa causa, pelos nossos pecados, mas ressuscitou dos mortos, está realmente à porta, já está vindo para nos buscar. Jesus falou assim um dia, dizendo assim: eu vou ao meu Pai, mas eu voltarei. E Jesus fez uma promessa, ele diz: aonde eu estiver, vós vai estar comigo. Então, ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, a qualquer momento Jesus vem nos buscar. Voltando então ao nosso estudo, por isso o Senhor Jesus continua a chamar a igreja a tratar-se de um alerta final que precisa ser programado, que é até a volta de Cristo, até Jesus voltar, né? Enquanto Jesus não voltar, não podemos parar de falar. A hora que ele voltar, aí nem nós vamos estar mais aqui, porque vamos ser arrebatados. Aí não vamos mais precisar estar falando. Mas enquanto Jesus não voltar, precisamos falar da sua volta, do seu amor, da sua imensa sabedoria que Jesus tem, né? Nesta última hora da igreja na terra, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder o chamado universal para a evangelização. Então, enquanto Jesus não volta, esse é o nosso papel, ouvir a voz de Deus, que nós recebemos esse chamado de nós então estar realmente divulgando a palavra de Deus, falando de Jesus, falando da sua volta para todas as pessoas, respondendo o chamado universal para a evangelização, falar da volta de Cristo, do Evangelho de Cristo a todas as pessoas, a fim de que os novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião da sua volta. Aproveitamos então, portanto, os meios odiernos de grande avanço. Esse meio odiernos significa aquilo que nós estamos vendo hoje, que é algo moderno. Há muitos anos atrás não sabia o que era internet. Hoje nós temos esse meio. Hoje nós conhecemos. Hoje até as crianças sabem mexer na internet. Então nós precisamos, por esses meios odiernos, desse grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo anunciar o Evangelho a toda criatura. Anunciar o Evangelho a toda a raça humana. A igreja precisa. Nós temos, por exemplo, o nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp não é para nós dar bom dia, não é para nós falar a paz do Senhor, nada impede que seja feito isso também. Mas o objetivo
não é nós entrar no grupo da igreja só dar bom dia, dar boa tarde. Não é pecado fazer isso, não é errado fazer isso. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é sempre no grupo da igreja colocar ali informações, é colocar um texto bíblico, é colocar, divulgar o trabalho da igreja, os cultos de oração, culto de estudo bíblico, culto de louvor, culto de adoração, divulgar para as pessoas tudo que está realmente sendo programado na igreja, para que as pessoas possam então estar participando. Esse é o objetivo do grupo da igreja. O objetivo do grupo da igreja é pessoas que precisam de oração. Pastor Amauri sempre nos pede para nós colocarmos ali os pedidos de oração. Aí os irmãos oram, a igreja ora e Deus realiza os milagres. Então no grupo de oração está lá, o grupo da igreja está lá, pedido de oração para a igreja orar em favor, interceder em favor das pessoas que estão doentes ou que estão enfrentando algum problema, algumas dificuldades. Então esse é o objetivo do grupo da igreja: oração, publicar os trabalhos da igreja, fazer que as pessoas estejam interagindo na oração, nos trabalhos e assim por diante. É necessário que a igreja realmente use de forma real essa tecnologia, ganhar almas para o Senhor Jesus. Não é pecado gravar o culto, não é pecado fazer o culto online, não. É necessário que nós fazemos isso, que nós usamos as redes sociais para estar levando a palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas que não vão à igreja, mas aqui, às vezes as pessoas vão ouvir. Aí depois sim, se dirigir à igreja e ser abençoado pelo Senhor Jesus, pela palavra de Deus. Conclusão da nossa lição de hoje, nosso estudo bíblico dessa live de hoje. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo departamento de missionário que temos visto no Brasil nesses últimos tempos, quanto à prática missionária. Precisamos agradecer a Deus, orar a Deus por esses missionários que estão espalhados pelo mundo, que estão levando a palavra de Deus. Como já disse, existem pessoas que às vezes não sabem o que é ser missionário, né? Tem missionário que neste momento não está no mundo ganhando dinheiro, não, está ganhando almas. Tem missionário que neste momento não está espalhado pelo mundo na mordomia, viajando, passeando, não. Estão lá sofrendo pelo Evangelho, mas com prazer, porque está ganhando almas para o Senhor, está granjeando almas. Então, nós precisamos louvar a Deus pela vida dessas pessoas, desses missionários que estão com amor, levando a palavra de Deus e ganhando alma. E a Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é. Então precisamos louvar a Deus dessa forma, né, por essa obra missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais visite, invista em oração, em recursos humanos, financeiros, para alcançar os que ainda não foram alcançados, aqueles que ainda estão perdidos, sem o conhecimento da palavra do Senhor. Então vivemos nos últimos dias da igreja no mundo, os últimos dias da igreja na terra, e por esse motivo essa obra é urgente, urgente. Então precisa que a igreja ora, precisa que a igreja cria possibilidades de estar fazendo o trabalho evangelístico. Quem não pode ir longe, mas faz perto. Porque às vezes nós achamos que fazer um trabalho missionário é só ir para outros países, só para ir para outro estado, não. Você pode fazer um trabalho missionário de dentro da sua casa,
ou para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, para as pessoas que convivem com você no estudo, no trabalho, na rua, aonde estiver o ponto de ônibus, no hospital, em todos os lugares, pelas redes sociais, fazer a obra missionária. Vivemos nos últimos dias da igreja no mundo, ou seja, na terra também, e por isso essa obra é urgente. O Espírito Santo, que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias, os cristãos, os crentes, nesses últimos dias, que antecede a volta do Senhor Jesus para o grande arrebatamento da igreja, porque a igreja de Cristo será arrebatada, nos diz a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos nessa live. Vamos agora orar, agradecer ao Senhor e lembrando que quarta-feira, na próxima live nossa, às 19 horas, você está convidado. Nós vamos iniciar a nova revistinha, que é do ano de 2024. Então, essa nova revista é muito maravilhosa também. Nós vamos falar sobre o corpo de Cristo e no contexto geral nós vamos estar falando sobre a origem, sobre a natureza, sobre a vocação da igreja no mundo. Então nós vamos estar falando do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então nós vamos estar falando no contexto geral do corpo de Cristo, a origem, a natureza, a vocação da igreja no mundo. Nessa próxima quarta-feira, a primeira lição que nós vamos estar fazendo, nós vamos falar sobre a origem da igreja. É muito importante. Convida mais alguém para participar conosco, estão participando desse estudo bíblico que é uma bênção. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nessa noite nós oramos, apresentamos, Pai querido, todos os nossos irmãos que estão conosco nessa live. Apresentamos, ó Deus, o nosso irmão Edmilson Nunes Feitosa, que nos pede oração, meu Deus. O Senhor sabe, Pai, o motivo que ele está pedindo oração. O Senhor conhece o coração dele, o lar dele, a família dele, o Senhor conhece a vida dele, e nesse momento o Senhor está entrando com a providência. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, entregamos o teu filho nas tuas mãos, que o Senhor possa estar cuidando, livrando de todo mal, concedendo a bênção da graça e da sabedoria, que ele possa permanecer sempre na tua presença, até o grande dia do arrebatamento da igreja. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, por todos os nossos irmãos que estão conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos aqui no perfil da Igreja Casa de Oração. E lembrando que a Igreja Casa de Oração está ali na Rua Vera Cruz, número 84, na Vila Real, cidade de Várzea Paulista. Compareça ali um dos cultos, às terças, às quintas, aos sábados, aos domingos, e Deus tem uma bênção especial para a tua vida, amém? Está lá o pastor Amauri, orar por você, receber você de braços abertos. Pastor Amauri, uma bênção, tem se esforçado muito na obra de Deus, no trabalho da obra de Deus, e vai te receber de coração, de braços abertos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, então, pela tua participação, que Deus te abençoe, e ficamos por aqui, então, e aguardamos você na próxima live, próxima quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, às 19 horas, por esse mesmo perfil da Igreja Casa de Oração. Convida mais pessoas, fala para as pessoas, acessar aí, página do Facebook, IPCO Várzea Paulista. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a nossa próxima live. E vamos continuar sempre orando pelo nosso irmão Edmilson, pela sua família e por todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima
live quarta-feira às 19 horas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.